Olá! Hoje a gente vai analisar um diálogo, assim, bem interessante do livro A Coragem de Não Agradar. É uma conversa, sabe, entre um jovem cheio de questões e um filósofo. E ele traz umas ideias bem desafiadoras, né? Baseadas na psicologia adleriana. Exatamente. O livro explora como a gente pode mudar nossa perspectiva sobre a vida, sobre os relacionamentos, até sobre a felicidade. E hoje o nosso foco vai ser em dois conceitos que eu acho centrais ali. A tal da separação de tarefas e também a ideia de abandonar a busca por reconhecimento dos outros. Isso. E o objetivo aqui é tentar entender como essas ideias, que assim, de primeira parecem meio estranhas, né? Contraintuitivas. Como elas podem levar a gente para uma liberdade mais autêntica. Vamos investigar isso então. A ideia principal já é forte. A gente não vive para satisfazer a expectativa de ninguém. Bom, um ponto-chave que você mencionou é a separação de tarefas. O que isso quer dizer exatamente na prática? Olha, basicamente significa diferenciar de forma bem clara mesmo o que é nossa responsabilidade e o que é tarefa do outro. A pergunta fundamental ali é: quem no fim das contas vai colher o resultado da escolha que for feita? Ah, entendi. O livro dá um exemplo bom, o dos estudos. Estudar a tarefa do filho. Os pais, por mais que queiram ajudar, não deveriam, se intrometer a ponto de forçar ou fazer por ele. Por quê? Porque as consequências, sejam boas ou ruins, são do filho. Se ele não estuda, é ele quem vai lidar com isso depois, né? Entendi. Faz sentido. Então, essa coisa de se meter na tarefa do outro, mesmo que seja com a melhor das intenções, pode acabar gerando mais conflito. Exato. Separar as tarefas parece que simplifica os relacionamentos, tira um peso das costas, né? Mas imagino que colocar isso em prática deve exigir uma atenção constante, não? Exige sim, exige bastante consciência. Mas o benefício é que evita que a gente fique carregando, fardos que não são nossos. E reduz muito atrito desnecessário. É mais sobre colocar limites saudáveis e focar no que é realmente nosso para fazer. A gente mexe com o que a gente pensa normalmente. A psicologia adleriana, segundo o filósofo ali do livro, nega essa necessidade de buscar o reconhecimento dos outros. Nossa, isso parece totalmente contra o que a gente aprende, né? Esse é um dos pontos mais radicais mesmo da abordagem. A lógica por trás é a seguinte: se a gente busca aprovação o tempo todo, incessantemente, a gente acaba vivendo a vida Dos outros. tentando corresponder ao que eles esperam. E aí a gente abandona quem a gente realmente é, o que a gente quer de verdade. A gente vira meio que refém, sabe? Do que o outro vai pensar ou deixar de pensar. E como essa ideia se conecta com a separação de tarefas que a gente estava falando agora? Ah, a conexão é direta, pensa bem. O que os outros pensam sobre nós, se gostam, se não gostam, se aprovam, criticam, isso é tarefa deles. Ah, tá. A gente não tem controle sobre isso. E segundo essa filosofia, a gente nem deveria gastar tanta energia se preocupando com isso. É interessante que essa abordagem propõe uma mudança de foco importante, né? Sair da etiologia, que é ficar buscando as causas no passado, o porquê das coisas, e ir para a teleologia, que foca mais no propósito presente, no para que a gente faz as coisas. Buscar reconhecimento prende a gente nesse olhar para fora e para as causas passadas. Faz sentido essa ligação. É um pouco como aquela frase da avó que citam no livro, né? Algo como, só você se preocupa com a sua aparência. No fundo, talvez os outros estejam mais ocupados com as próprias vidas do que a gente imagina. Exatamente isso. A percepção do outro é tarefa do outro. Querer controlar isso é assumir uma tarefa que não é nossa, é se sobrecarregar. Certo, mas, assim, viver sem dar a mínima importância para a opinião alheia, isso não pode acabar levando a gente para um certo isolamento? Ou gerar dificuldade nos relacionamentos? Ignorar tudo que vem de fora não parece um pouco arriscado? É uma preocupação válida. Mas a filosofia que o livro apresenta argumenta justamente o contrário. Que a verdadeira liberdade, liberdade autêntica, exige que a gente não tenha medo desse julgamento, de ser desgostado. E aí vem uma das frases mais impactantes do livro. Qual? Liberdade é ser detestado por outras pessoas. Nossa, que forte isso. Pesado?
Mas imagino que não seja um convite para sair por aí procurando briga, sendo desagradável de propósito, certo? Não, de forma alguma. Não é para buscar inimizade, claro que não. É apresentado mais como um sinal, um indicador, entende? Ah, um sinal. Isso. Se você está vivendo de um jeito autêntico, seguindo seus próprios princípios, fazendo suas escolhas com liberdade, é quase certo que em algum momento você vai desagradar alguém. Verdade. Tentar agradar a todo mundo, o tempo todo, seria exatamente o contrário da liberdade. Seria viver em função do que os outros esperam. E isso não é liberdade. Entendi. Então, tentando amarrar tudo, a liberdade, olhando por essa lente, ela floresce quando a gente foca nas nossas tarefas, nas nossas responsabilidades e se liberta dessa necessidade de validação que vem de fora. É ter a coragem de ser quem a gente é, mesmo que isso signifique não ser aceita por todo mundo. Perfeito. Essa mudança de eixo mesmo. Do externo para o interno. E do foco nas causas do passado para o foco nos objetivos do presente. A tal da teleologia que a gente falou. Fica então uma reflexão final, né? Se a opinião dos outros sobre nós é de fato tarefa deles, que tipo de relacionamento talvez mais genuíno, mais autêntico a gente pode construir quando a gente para de tentar controlar essa opinião alheia. Fica aí pra gente pensar. Até a próxima análise.